Bom dia, Brasil! Aqui é o Paul, vim pra minha terra, pra Paris, pra França, passar 20 dias de férias. Tô feliz, fazia um tempinho, fazia um ano. E, como sempre, nessas circunstâncias tem um vídeo de primeiras impressões, porque é muito interessante quando você, não vou dizer vive entre dois países, porque não é meu caso, mas quando você vive num país e tem a oportunidade de voltar com uma certa frequência para um outro, ainda mais quando é um país que você conhece muito bem. Porque, obviamente, eu vivi na França há 25 anos, é o lugar onde eu nasci, né? Para quem não sabe, sou francês. As pessoas acham que eu sou alemão, mas sou francês. Então é bem legal, é muitas impressões, é muita perspectiva diferente. Eu gosto de sair do contexto brasileiro para também levar, digamos, para ter uma perspectiva diferente sobre as coisas que eu vejo lá, uma certa distância, também para valorizar mais tudo que eu conquistei no Brasil, sabe? Quando você vê de longe, fica mais fácil. Então, assim, eu vou começar pelos pontos negativos. Aqui na França, as coisas que me chocam muito. A primeira coisa é... Eu escrevi uma listinha, tá? Como sempre. Num post-it, assim, bem masculino. A questão da formalidade, cara. A primeira coisa que marca quando você volta pra França é essa questão de que, de fato, não tem essa informalidade brasileira típica, né? Que o Brasil é um país onde tipicamente tem uma informalidade. Nenhum outro país da Europa tem isso. E até na América do Sul, eu acho que vocês são o campeão disso. Eu acho que na Colômbia deve ter alguma cultura mais parecida, talvez na Bolívia, mas é meramente uma ideia preconcebida minha. Mas aí você vê isso nos cafés, você vê isso com os garçons. Eu não me sinto tão à vontade. Depois de um tempo, passa. Agora já faz 10 dias que estou aqui. E eu já me reacostumei um pouco mais ao jeito. Que não é exatamente sempre grosseiro, mas é que é mais casca grossa, sabe? Então, as pessoas falam as coisas de maneira muito direta na França. Um exemplo disso, eu estava num clube de comédia há 3 dias. E daí chegaram 3 caras atrasados. E eu vi o dono, na maneira que ele deu um fora nos caras para barrar a entrada, porque eles estavam atrasados, que eu não considerei grosseiro, mas no Brasil teria sido considerado grosseiro, porque ele foi de maneira bem clara, ele falou assim, infelizmente não é possível, porque imagina todo mundo chega atrasado, atrapalhar as pessoas. Então isso é uma coisa que você vê muito na França. E você tem que se acostumar, de fato. E aí, eu imagino o brasileiro que vem para a França sem conhecer isso, essa cultura, sem ter essa expectativa, ele pode achar que é muita grosseria. Às vezes é também, às vezes é grosseiro mesmo. Mas às vezes é só um lado direto, que não é intencionalmente mal educado. Outra coisa é a comida, é um pouco difícil para mim agora me adequar à comida francesa, porque eu tô com uma dieta que eu quero, no Brasil, tô tentando malhar. Mas se bem que eu ganhei massa magra, sabia? Não dá pra ver porque eu tenho 1,92 m. Mas eu consegui ganhar, entre o momento que eu cheguei no Brasil e agora, eu consegui ganhar 10 quilos de massa magra. E aqui é difícil porque aqui não tem muita... A proteína é muito mais cara. As carnes, os peixes são mais caros na França. O que é mais barato são os queijos. Mas também não dá pra comer queijos todo dia porque tem muita gordura. Então, eu sempre perco peso quando eu tô na França. Isso é fato. Tem a questão do fuso horário também. Como são 20 dias, aqui são 5 horas a mais do que lá no Brasil. Então, se você está assistindo esse vídeo de 6 horas no Brasil, aqui na França já são 21. E por conta disso, eu durmo super tarde aqui. Eu durmo às 5 da manhã na França, porque lá no Brasil é meia-noite. E eu prefiro não me... Sabe, eu prefiro não me readaptar, porque como são somente 20 dias, eu prefiro me manter no padrão de vida do fuso horário brasileiro, porque daí quando eu voltar para o Brasil, eu não preciso me readaptar. Então, o único ponto ruim disso é que eu tô meio defasado, sabe? As pessoas levantam às 7, eu levanto às 12 aqui. Então isso também é meio chato. E o conjunto disso tudo com a comida faz que eu perco muita massa magra. Mas, bom, isso é um ponto que eu percebi. O francês não tem muito costume de beber água. É um ponto que eu vou falar também num outro vídeo. Isso é curioso. Eu sinto que eu bebo muito mais água que o pessoal. E daí eu tô sempre com vontade de fazer xixi no metrô. É desagradável, mas é uma coisa que eu percebi. E daí, falando em metrô, uma coisa que eu realmente tinha desacostumado, cara, é a questão do cheiro do metrô. Porque as pessoas brincam muito com isso.
no Brasil, falando que o metrô lá fora não tem um cheiro bom, e particularmente o de Paris. E, cara, é verdadeiro. Eu já defendi o metrô parisiense, principalmente quando eu estava no Brasil. Mas é fato, agora é o mês de julho, tá muito quente na França, porque as temporadas são invertidas, né? As estações. Então, agora é verão na França. E não tem ar-condicionado. Tem poucas linhas de metrô em Paris que tem ar-condicionado. Então, a consequência é que é um cheiro que é desagradável, não tem como negar. E além do cheiro, tem a questão do suor. Porque isso que eu percebi na França, eu percebi nitidamente. Poucos lugares têm ar-condicionado aqui e, consequentemente, você não foge do suor e do calor, você não consegue fugir. Não tem lugar nenhum que esteja refrescado. A melhor coisa que você possa fazer é ficar do lado de fora de algum bar ou, obviamente, na rua durante um tempinho para pegar um marzinho, um ventinho. Mas é isso, é só isso que você pode fazer, sabe? Isso é muito complicado em questão de higiene corporal. E aí você tem que usar desodorante. É um desodorante bom. Eu trouxe um desodorante brasileiro que era muito ruim. E daí não funcionava. É igual não colocar nada. Eu tive que investir num desodorante muito bom e tal. E tem que tomar banho. Essa ideia que francês não toma banho. Na verdade, no verão tem que tomar, porque senão você realmente fica fedendo. E daí tem a questão da roupa. Isso me dá um bom gancho para falar da Insider, porque essas camisetas são da Insider. E daí, particularmente na França, são úteis. Porque como elas não têm essa questão de que do suor, porque elas evaporam o suor rapidamente, é ótimo. E é um tecido leve, é ótimo. Além do fato que, eu já falei várias vezes, mas elas não desbotam. Então, esse daqui é preto e vai se manter preto até os 10 próximos anos, se não for mais. Então, por isso que eu gosto muito. Eles têm cuecas também, que são... bom, eu não sei se eu vou mostrar as cuecas da Insider, mas que não enrolam na perna. E também elas têm o lance de não pegar odor. Então é uma coisa muito boa, porque roupa íntima também é uma coisa legal, é importante. Você se sente bem, faz parte do seu conforto. Então eu acho que vale a pena investir numa roupa de qualidade. E eles têm para homens e para mulheres. Então é uma coisa legal. Tô aqui com a minha roupa e daí você tem um cupom, né, de 12%. Que é Paul12, tem o link na descrição. E aí na França, as camisetas, isso também é uma camiseta deles, como eu expliquei. Tanto as camisetas quanto as cuecas, tanto as roupas deles em geral, porque tem várias peças, é uma coisa que vale muito a pena, tá? E daí essa questão, para voltar ao tema do vídeo, essa questão de suor, de odor, ela é muito marcante para mim. E é isso, tem que se adequar. Mas eu tava pensando numa coisa também que alguém me falou, que no Brasil a questão do cheiro é muito tabu, sabe? Não, o brasileiro não gosta muito de cheiro em nada, nem em comida. Porque nossos queijos também tem muito cheiro, sabia? E o queijo brasileiro tem pouco cheiro, comparativamente. Muito pouco cheiro. Então eu vejo que isso é uma questão societal também, que o brasileiro ele não gosta de cheiro mesmo. Nem corporal, nem na comida. Então acho que tem uma coisa que o francês também se incomoda um pouco menos com isso, sabe? Acho que talvez seja um início de explicação. Outra coisa que eu notei aqui, o banheiro aqui, ele fica do lado, vou mostrar aqui, por exemplo. Tô no AP da minha mãe, onde eu me hospedo. Acho que ano que vem eu vou voltar aqui, vou alugar alguma coisa também. Mas olha, o banheiro está aqui. Então, é uma coisa que... Ele é muito perto da cozinha, que tá aqui, e da sala. Então, você tá sempre ouvindo alguém usando o banheiro. Isso é uma coisa que é um pouco chata. E esses apartamentos que são mais velhos, ou seja, todos, quase, porque na França os apartamentos têm uma estrutura bem velha. Cara, eles têm, e é o caso aqui, um banheiro que tá num lugar com a privada, e o lugar onde você toma banho, que é um outro lugar. São dois lugares diferentes. Então você não pode nem lavar a mão depois de ir ao banheiro aqui, porque não está no mesmo cômodo, nem tem uma pia.
E vários apartamentos na França são assim. Os mais recentes, não. Os mais recentes, para uma questão de ganho de espaço também, eles têm uma estrutura aqui, tá tudo no mesmo lugar. Mas isso também eu estranhei muito. Vou passar nos pontos positivos. Agora, obviamente, tem a questão da beleza da cidade. Paris é uma cidade lindíssima. Quem falou o contrário é que não veio para Paris. E tem essa coisa que os prédios são baixos, né? Tem uma lei que nenhum prédio passa de 6 ou 7 andares, com raríssimas exceções. Então é muito bacana porque você vê muito céu, sabe? A cidade não te engole. Você tem uma cidade muito baixa. É muito agradável. Tem essas arquiteturas que vocês vê em filmes, em tudo, que são também muito bacanas. Tipicamente Haussmann, que a gente fala, que a gente chama, mas não só. Também tem arquiteturas de todos os tipos, século XVI, XVII, até mais antigo também. Então isso é muito legal, essa preservação, eu amo muito isso em Paris. Tem, obviamente, a questão da segurança, que eu me sinto muito seguro aqui, sabe? E aí as pessoas falam, mas não tem milhares de imigrantes que bagunçam? Cara, tiveram protestos aqui. Eu acho que foi mais nos subúrbios. No centro, eu acho que ninguém viu nada. Minha mãe, por exemplo, não viu nada. Acabou agora. Tudo voltou ao normal. Mas também o lance é que eu já percebi isso em outros momentos. A mídia, ela acaba te fazendo achar que um ponto que acontece em alguma cidade, algum evento, é geral, sabe? Eu já vi várias pessoas falando, a França está pegando fogo. Mas a França não está pegando fogo. Tem alguns lugares que estavam pegando fogo com protestos, mas isso não interfere no funcionamento da França em geral. E outro ponto da segurança, que é uma coisa muito boa da França, obviamente que a França ela tem 3.000 anos, então ela já passou por tantas revoluções, reformas, que, cara, já está num nível de sociedade que é a França é um país onde tem menos ricos que no Brasil e muito menos pobres também. Então, essa questão do subemprego. Aqui, realmente, o cara que trampa no McDonald's, no café, que é garçom, numa cafeteria, sei lá, entregador, ele não tem um subemprego. Ele tem um emprego que é pago bem decentemente e que não é muito valorizado pela sociedade em geral. Mas também não é nada vergonhoso e o salário não é nada ruim, não. Por isso que tem muitos imigrantes portugueses aqui, do mundo todo também, de países árabes. Porque eles sabem que aqui é uma condição de vida, que na França é um paraíso para ser pobre, entre aspas. Porque se você achar um emprego, o salário que você vai ganhar já é bom. E, consequentemente, sabe, tem poucos ladrões na rua. Então, isso é uma coisa muito positiva da França, eu gosto muito. Eu entendo os contextos, eu entendo o contexto histórico de cada país, não estou comparando, não estou falando, sabe, nós como assim, o Brasil não está assim. Eu sei que tem toda uma construção, uma história, mas é isso é uma coisa que eu gosto muito aqui na França. E aí, para terminar, uma coisa que eu escrevi também aqui é a questão da organização, que aqui tem bastante transporte público, bastante linhas de metrô, que é uma coisa também muito agradável, que é uma coisa muito boa, porque o metrô parisiense foi construído de forma que nenhum lugar fique a mais de 500 metros dele. Então, em qualquer lugar tem metrô. Isso é muito bom e eu tinha esquecido disso. O metrô de São Paulo é mais limpo e ele é mais seguro até, porque tem guardas o tempo todo. E aqui não tem nenhum guarda, então às vezes à noite eu não me sinto tão seguro aqui na França, mas o metrô tem muito mais linhas. Então é isso, ele tem os seus prós e contras. Voilà, é isso. Me diga o que você achou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Muito obrigado pela sua presença aqui. E é isso, cara. Na descrição você tem o link da Insider também, se você quiser comprar essas camisetas maravilhosas. Um beijo, se cuida!